Aquela maçã. Ai, meu Deus, como uma simples maçã pode guardar tantas lembranças. Hoje, com meus 77 anos, quando olho para o pé de macieira no quintal da minha neta, ainda sinto o gosto amargo daquela noite fria, quando eu tinha apenas 10 anos e descobri que a fome não era só do estômago. Meu nome é Elisa, mas desde pequena todo mundo me chamava de Lizinha. Era assim que mamãe sussurrava meu nome quando achava que ninguém estava ouvindo, com aquela voz doce dela que parecia mel derretido no chá. Papai... Bem, papai quase não falava meu nome. Na verdade, ele quase não falava com nenhum de nós, a não ser com Jorge. Nossa casa ficava ali no sul do Brasil, numa cidadezinha onde todo mundo se conhecia e os segredos corriam feito água de chuva pelas calhas. Era uma casinha simples, de madeira, com 3 quartos pequenos para abrigar 7 pessoas. Eu, Jorge, Antônio, Margarida e o pequeno Bento, além de papai e mamãe. As paredes eram finas como papel de seda, e durante anos eu achei que todo mundo do mundo ouvia os segredos sussurrados na cozinha depois que as crianças iam dormir. O cheiro que mais lembro da nossa casa era o de feijão cozinhando. Mamãe começava a cozinhar logo cedinho, quando o galo do vizinho nem tinha acordado direito, e o vapor daquele feijão simples subia pela casa toda como uma oração silenciosa. Era o cheiro da nossa sobrevivência, da nossa união, e também, descobri depois, das nossas diferenças. Jorge era o mais velho, com 15 anos na época dessa história que vou contar. Alto, magro, com um jeito dele de jogar o cabelo para o lado, que fazia as meninas da escola suspirarem. Papai olhava para ele como quem olha para uma promessa, sabe? Como se nele estivesse guardado todo o futuro da família Menezes. "Esse menino vai longe", dizia papai para os vizinhos, batendo no ombro do Jorge com um orgulho que a gente quase podia tocar. Antônio vinha logo depois de mim, com 8 anos, sempre com o joelho ralado de tanto correr pelos campos. Margarida tinha 6 anos e uns olhos grandes que pareciam engolir o mundo inteiro. O pequeno Bento, nosso caçula, mal completara 3 aninhos e ainda mamava no peito da mamãe quando ela achava que ninguém via. Eu ficava ali no meio, observando tudo. Sempre fui observadora, sabe? Mamãe dizia que eu tinha olhos de coruja, que prestava atenção em tudo. E foi prestando atenção que comecei a notar as diferenças. Durante as refeições, por exemplo, papai sempre servia Jorge primeiro, e o prato dele sempre tinha um pedaço a mais de carne, ou um pouquinho mais de arroz. Era sutil, quase imperceptível, mas para uma criança que contava cada grão de arroz no prato, aquilo gritava mais alto que um trovão. "Jorge precisa se fortalecer para ajudar na roça", dizia papai, como se isso explicasse tudo. Mas Antônio também ajudava na roça, e eu ajudava a mamãe com as tarefas de casa. Mas nossos pratos permaneciam sempre com a porção comum. Mamãe... Ai, minha mamãe. Ela tinha um jeito doce de sorrir, mas seus olhos carregavam um cansaço que nem o sono conseguia curar. Quando papai fazia essas diferenças, ela baixava a cabeça e mexia a comida no prato, como se não tivesse visto nada. Às vezes, quando papai saía para o trabalho, ela me dava um beijinho na testa e sussurrava: "Você é especial também, minha filha." Mas na hora das refeições, o silêncio dela falava mais alto que qualquer palavra de conforto. Foi numa dessas noites frias, quando o vento sul soprava tão forte que fazia as janelas tremeram, que a maçã mudou tudo para mim. Já fazia 2 semanas que papai tinha trazido um saco de maçãs da cidade, uma raridade na nossa casa. Elas foram distribuídas com parcimônia, 1 por semana para cada um, sempre depois do almoço de domingo. Mas naquela noite, meu estômago doía de fome. O jantar tinha sido mais escasso que o normal. Apenas feijão com um pouquinho de arroz e um pedacinho de carne que mais parecia um suspiro. Eu estava deitada no meu cantinho da cama que dividia com Margarida, ouvindo ela respirar mansinho no sono, quando ouvi passos no corredor. Era Jorge. Reconheci logo o jeito dele de pisar, meio pesado, meio cauteloso. Espiei pela fresta da porta
e vi ele caminhando em direção à cozinha, os pés descalços no chão frio. Minha curiosidade falou mais alto que o medo de ser descoberta. Então me levantei devagarzinho e o segui. Da porta da cozinha vi Jorge abrir o armário onde mamãe guardava as frutas. Ele pegou uma maçã. Não qualquer maçã, mas a mais bonita, a mais vermelha de todas, e saiu pela porta dos fundos, direto para o quintal. O luar era forte naquela noite, e eu consegui ver ele sentado no degrau de madeira, mordendo aquela maçã com uma calma que me partiu o coração. Não era a fome que me doía naquele momento. Era o entendimento súbito, cruel, de que algumas pessoas na nossa própria família tinham direitos que outras não tinham. Que Jorge podia satisfazer sua fome com uma maçã extra, enquanto eu e meus outros irmãos devíamos nos contentar com o que nos era dado. Voltei para a cama com as pernas trêmulas e o peito apertado. Margarida murmurou algo no sono e se aconchegou em mim, seus cabelos cheirando ao sabonete simples que mamãe fazia em casa. Ali, no escuro, com minha irmãzinha dormindo confiante ao meu lado, tomei uma decisão que mudaria minha forma de ver a família para sempre. A partir daquela noite, comecei a prestar atenção em tudo. Nos olhares de cumplicidade entre papai e Jorge. Na forma como mamãe desviava os olhos quando percebia as diferenças. No jeito como Antônio e Margarida, ainda pequenos demais para entender completamente, sentiam que algo não estava certo, mas não sabiam nomear o que era. As semanas foram passando, e eu fui juntando as peças desse quebra-cabeça silencioso, que era nossa família. Jorge ganhava roupas novas mais frequentemente. Quando havia algum doce ou guloseima, ele sempre recebia primeiro e melhor. Papai conversava com ele sobre planos para o futuro, sobre estudos, sobre como ele seria o homem da família. Esse daí vai cuidar de nós quando ficarmos velhos, ouvi papai dizer certa vez para o compadre João, enquanto apontava para Jorge. É a nossa garantia de futuro. E ali estava o nó da questão. Jorge não era apenas o filho preferido. Ele era visto como o projeto de vida de papai, o investimento que garantiria o sustento da família nos anos vindouros. Os demais éramos apenas os outros. Necessários talvez, mas não especiais. Você que está me ouvindo agora conhece essa sensação? De ser amado, mas não da mesma forma? Se você está passando por algo parecido, ou se essas memórias tocam seu coração de alguma forma, que tal se inscrever no canal? Às vezes a gente precisa saber que não está sozinha nessas lembranças difíceis. E aqui a gente vai dividir muitas histórias assim, de vida real, de família real. Mas voltando àqueles tempos, foi numa dessas observações silenciosas que notei que Antônio e Margarida também tinham começado a perceber. Antônio, apesar dos seus 8 anos, tinha desenvolvido um jeito de olhar fixo quando Jorge recebia algo especial. Margarida, pequena como era, às vezes chorava sem motivo aparente, especialmente depois das refeições, onde as diferenças eram mais evidentes. O pequeno Bento, ainda bebê, era o único poupado dessa compreensão dolorosa. Ele mamava, dormia, sorria para qualquer um que lhe desse atenção. Às vezes eu invejava sua ignorância inocente, seu mundo simples onde o amor ainda não tinha sido medido, pesado e dividido. Uma tarde, lembro como se fosse hoje, mamãe estava costurando uma camisa nova para Jorge, enquanto eu a ajudava a dobrar as roupas limpas. Era uma camisa bonita, de um tecido melhor que o usual. Margarida, brincando no chão com suas bonecas de milho, perguntou: "Mamãe, quando a senhora vai fazer uma camisa assim para o Antônio?" O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Mamãe parou de costurar, olhou para Margarida com aqueles olhos cansados e, depois de um tempo que pareceu eterno, respondeu: "Quando der, minha filha, quando der." Mas eu já sabia, e acho que no fundo Margarida também sabia, que esse "quando der" talvez nunca chegasse para nós. Com o passar dos meses, meu coração de criança foi ficando pesado com tudo que eu via e sentia em casa. Era como se eu tivesse descoberto um mundo invisível,
onde as regras eram diferentes para cada um de nós. E o pior era que ninguém falava sobre isso. Era um segredo que toda a família guardava, cada um do seu jeito. Aprendi a ler os silêncios de mamãe. Quando ela suspirava enquanto servia o almoço, eu sabia que ela também via as diferenças, mas não sabia como mudar. Às vezes a pegava olhando Jorge comer, com uma expressão que eu não conseguia entender completamente. Era carinho, mas também tinha algo parecido com culpa. Papai, por outro lado, parecia orgulhoso das suas escolhas. Ele falava de Jorge como se falasse de um troféu que tinha ganhado numa competição. "Olha esse menino", dizia para os vizinhos quando Jorge ajudava na roça. "Forte como um touro e esperto como uma raposa. Esse vai fazer nossa família subir na vida." Eu me perguntava se papai alguma vez reparava em como Antônio também trabalhava duro, ou em como eu ajudava mamãe com os afazeres da casa sem nunca reclamar. Mas aos poucos fui entendendo que na cabeça de papai, nós outros éramos como coadjuvantes na peça da vida da família. Jorge era o protagonista. Foi numa tarde de muito calor, com o sol escaldante fazendo até as galinhas procurarem sombra, que aconteceu algo que mudou tudo entre nós irmãos. Mamãe tinha saído para visitar a comadre Rosa, que estava doente, e papai foi para a roça cedo. Jorge ficou responsável por cuidar de nós. Eu estava na cozinha preparando um lanche para todos. Pão com doce de leite que mamãe tinha feito na véspera. Era pouco, então dividi tudo em partes iguais. Pequenas, mas iguais. Quando chamei todos para o lanche, Jorge olhou para sua porção e fez uma cara feia. "Você cortou muito pequeno", reclamou, olhando para o pão como se eu tivesse cometido um crime. "Cortei do mesmo tamanho para todos", respondi, sentindo o coração acelerar um pouco. Nunca tinha confrontado Jorge diretamente antes. Ele riu, um riso meio debochado que não combinava com o irmão mais velho que eu queria admirar. "Lizinha, você não entende. Eu trabalho mais, então preciso comer mais. É assim que funciona." Antônio, que estava sentado ao lado de Margarida, ergueu os olhinhos e disse baixinho: "Mas a gente também trabalha, né, Lizinha?" Jorge olhou para o irmão menor com uma expressão que me doeu ver. Era a mesma expressão que papai usava conosco, como se estivéssemos dizendo uma bobagem que nem merecia resposta. Naquele momento, vi que Jorge não estava apenas repetindo o comportamento de papai. Ele acreditava mesmo que merecia mais que nós. "Vocês são pequenos ainda", disse Jorge, pegando um pedaço do pão de Margarida sem pedir. "Quando crescerem, vão entender." Margarida olhou para o pedaço de pão que tinha sobrado na sua mão. Depois olhou para mim com aqueles olhos grandes cheios de confusão. O pequeno Bento, que estava sentado no chão brincando com os gravetos, nem percebeu o que estava acontecendo. Algo explodiu dentro de mim naquele momento. Peguei minha porção de pão e dividi em 3 pedaços, dando um para Antônio, outro para Margarida e guardando apenas um pequeno pedaço para mim. "Pronto", disse olhando direto para Jorge. "Agora está equilibrado de novo." Jorge me encarou por um tempo que pareceu durar uma eternidade. Vi algo passando pelos olhos dele. Surpresa, talvez até um pouco de vergonha. Mas depois ele balançou a cabeça e saiu da cozinha sem dizer mais nada. Antônio me deu um sorriso tímido e sussurrou: "Obrigado, Lizinha." Margarida não disse nada, mas se aconchegou em mim de um jeito que me fez sentir como se eu fosse muito mais importante que meus 10 anos. Foi assim que começou uma aliança silenciosa entre nós, os outros filhos dos Menezes. Não planejamos isso, não conversamos sobre isso. Mas a partir daquele dia, começamos a nos cuidar mutuamente de uma forma que antes não existia. Quando mamãe fazia pudim nos domingos e Jorge ganhava a fatia maior, eu discretamente dividia a minha com Antônio e Margarida. Quando papai trazia alguma fruta da cidade e Jorge escolhia primeiro, nós dividíamos as que sobravam como se fossem tesouros preciosos. Margarida, despite de pequena, tinha um coração generoso. Às vezes, quando brincávamos no quintal, ela me trazia florezinhas que colhia escondida,
ou me mostrava onde havia encontrado ovos das galinhas que tinham se perdido. Era o jeito dela de dizer que me amava, que éramos uma equipe. Antônio desenvolveu um senso de justiça muito forte. Sempre que via alguma coisa que achava errada, ele vinha conversar comigo. Lizinha, dizia ele. Ontem o Jorge pegou 2 laranjas, mas disse que pegou só uma. Ou então, papai falou que o Jorge vai ganhar sapatos novos, mas os meus têm buraco há meses. Eu ouvia tudo, guardava cada reclamação, cada observação. Não porque quisesse alimentar raiva ou ressentimento, mas porque sentia que era minha responsabilidade proteger meus irmãos menores, ser a ponte entre eles e esse mundo desigual que vivíamos. Mamãe começou a perceber nossa união. Às vezes ela nos observava brincando juntos no quintal ou dividindo alguma coisa que tínhamos. E sorria de um jeito melancólico. Uma vez a ouvi conversando baixinho com a comadre Rosa na varanda. Meus filhos estão crescendo muito unidos, dizia mamãe. Especialmente a Lizinha com os pequenos. Ela é como uma mãezinha para eles. Fez uma pausa e depois acrescentou com a voz mais baixa ainda. Às vezes acho que é porque eles se sentem meio deixados de lado. E você não pode fazer nada? Perguntou a comadre Rosa. Mamãe ficou tanto tempo em silêncio que pensei que não ia responder. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma tristeza que me apertou o peito. Rosa, você sabe como é. Marido é marido. Ele tem suas convicções sobre o Jorge. E eu não posso ir contra. Foi a primeira vez que ouvi mamãe admitir, mesmo que indiretamente, que sabia que algo estava errado. Mas também foi a primeira vez que entendi que ela se sentia presa, sem poder de mudar as coisas. As estações foram passando e nossa pequena aliança foi se fortalecendo. Desenvolvemos códigos secretos, olhares que significavam coisas específicas, jeitos de nos ajudar sem chamar atenção. Quando um de nós estava triste ou com fome, os outros sempre apareciam com um carinho, um abraço ou alguma coisa para dividir. O pequeno Bento foi crescendo e se juntando ao nosso grupo naturalmente. Mesmo sem entender direito o que acontecia, ele sentia que havia algo especial entre nós 3 mais velhos e queria fazer parte também. Jorge, por outro lado, parecia estar se afastando cada vez mais. Ele passava mais tempo com papai, aprendendo sobre os negócios da família, falando sobre planos para o futuro. Era como se vivesse numa casa paralela à nossa, onde as regras eram diferentes e as oportunidades maiores. Houve momentos, confesso, em que senti raiva dele. Não apenas inveja, mas raiva mesmo. Como ele podia aceitar tudo aquilo tão naturalmente? Como não percebia que deixar os irmãos de lado estava errado? Mas com o tempo comecei a entender que Jorge também era vítima, do seu próprio jeito. Papai tinha colocado tanto peso nos ombros dele, tanta expectativa, que talvez ele nem tivesse escolha. Uma noite, depois que todos já tinham ido dormir, ouvi Jorge chorando no quarto dele. Foi um choro baixinho, como se ele não quisesse que ninguém ouvisse. Fiquei ali na escuridão, ouvindo meu irmão mais velho chorar, e pela primeira vez senti pena dele também. Ser o favorito descobri naquela noite talvez não fosse tão fácil quanto eu imaginava. Os anos foram passando como páginas de um livro que a gente lê devagar, saboreando cada capítulo, mesmo os mais difíceis. Eu já tinha 14 anos quando descobri que nossa família guardava segredos muito maiores do que eu imaginava. Foi numa dessas tardes quentes de verão, quando o ar estava parado e até os passarinhos procuravam a sombra mais fresquinha. Mamãe tinha saído para fazer compras na cidade, levando Margarida junto. Papai estava na roça com Antônio. Agora, com 12 anos, já era considerado por papai um ajudante de verdade, embora nunca recebesse o mesmo reconhecimento que Jorge. O pequeno Bento, já com 7 anos, estava dormindo depois do almoço. E Jorge... Bem, Jorge tinha ido encontrar uns amigos lá no centro da cidade. Eu estava sozinha em casa, coisa rara de acontecer. Aproveitei para fazer uma limpeza mais caprichada na cozinha, mexendo em lugares que normalmente mamãe não deixava a gente mexer.
Foi quando encontrei no fundo do armário mais alto, embrulhado num pano velho de prato, um maço de cartas amareladas pelo tempo. Minha curiosidade sempre foi minha maior qualidade e meu maior defeito. Olhei para os lados, confirmei que estava mesmo sozinha e cuidadosamente desamarrei o barbante que prendia as cartas. Eram escritas com uma letra caprichada, numa tinta meio desbotada, e todas eram dirigidas à mamãe. As primeiras cartas eram de antes do casamento, escritas por papai durante o namoro. Ler aquelas palavras de amor foi como descobrir que meus pais tinham sido jovens um dia, que papai sabia ser carinhoso e romântico. Minha querida Helena, dizia uma delas, mal posso esperar para construir nossa família junto com você. Vamos ter muitos filhos e seremos muito felizes. As cartas seguintes eram já depois do casamento, mas ainda cheias de carinho. Papai contava sobre o trabalho na roça, sobre os planos para a casa, sobre como estava ansioso para a chegada do primeiro filho. Quando Jorge nasceu, as cartas viraram verdadeiros hinos de alegria. Nossa criança é perfeita, Helena. Nosso menino vai ser um homem de sucesso. Mas foi quando cheguei às cartas escritas após meu nascimento que meu mundo virou de cabeça para baixo. Helena, escrevia papai, sei que você queria um menino, e eu também esperava outro filho homem. Mas a Elisinha é uma menina saudável, e isso é o que importa. Talvez o próximo seja menino. Minha barriga se revirou. Eu tinha sido uma decepção desde o nascimento? Continuei lendo, e as cartas seguintes confirmaram meus piores temores. Quando Antônio nasceu, papai escreveu: finalmente outro menino. Agora Jorge tem um irmão para crescer junto. As meninas são importantes para ajudar a mãe, mas são os homens que fazem uma família prosperar. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Ali estava, preto no branco, a explicação para tudo que vivi durante minha infância. Eu não era apenas a filha do meio esquecida. Eu era a filha que nasceu com o sexo errado, que não atendia às expectativas de papai. Continuei lendo, mesmo com as mãos tremendo. As cartas posteriores ao nascimento de Margarida eram ainda mais reveladoras. Mais uma menina, Helena. Bem, pelo menos agora, a Elisinha terá alguém para ensinar os afazeres domésticos. E quem sabe o próximo não seja o menino que esperamos. E quando Bento nasceu, a alegria de papai transbordou. 3 filhos homens. Agora sim nossa família está completa. Jorge será o líder, Antônio e Bento o ajudarão. As meninas cuidarão da casa. Tudo como deve ser. Guardei as cartas no lugar com as mãos trêmulas, mas o que li ficou gravado na minha memória como ferro em brasa. Durante anos eu havia questionado por que papai me tratava de forma diferente, por que Jorge recebia tanto amor e atenção. Agora eu sabia. Para papai, eu era apenas uma mulher numa família que ele queria que fosse de homens. Quando mamãe chegou da cidade, eu estava sentada no degrau da varanda, olhando para o horizonte sem ver nada. Ela percebeu logo que algo estava diferente. Que foi, minha filha? Você está com cara de quem viu assombração. Quase contei tudo ali mesmo. Quase abri meu coração e desabafei sobre as cartas, sobre o que descobri, sobre como me sentia. Mas algo me segurou. Talvez fosse a vontade de proteger mamãe, ou talvez eu ainda não soubesse como lidar com toda aquela informação. Não foi nada, mamãe. Só estava pensando besteira. Ela me olhou com aqueles olhos cansados que conheciam cada um dos seus filhos, mas não insistiu. Beijou minha testa e entrou para preparar o jantar. Naquela noite, durante o jantar, olhei para nossa família reunida na mesa com olhos completamente diferentes. Papai conversando animadamente com Jorge sobre planos para ampliar a plantação. Antônio e Bento disputando quem comia mais rápido. Margarida contando para a mamãe sobre uma borboleta que tinha visto na cidade. E mamãe servindo a todos com um sorriso cansado. Será que mamãe também sabia? Será que ela concordava com a visão de papai? Ou será que, como eu sempre suspeitei, ela se sentia impotente para mudar as coisas? Durante as semanas que se seguiram,
Carreguei esse segredo como uma pedra pesada no peito. Observei tudo com uma clareza nova e dolorosa. Cada vez que papai exaltava os homens da família, cada vez que nos relegava, a mim e a Margarida, aos afazeres domésticos sem perguntar se queríamos fazer outra coisa, cada vez que Jorge era consultado sobre decisões familiares, enquanto minha opinião era ignorada, tudo fazia sentido agora. Foi numa tarde de chuva quando eu e Margarida estávamos na varanda descascando milho enquanto os meninos jogavam dominó na sala, que resolvi fazer um teste. Papai estava lendo um jornal velho que tinha conseguido com um vizinho. Papai, falei tentando manter a voz firme. Ontem eu estava pensando... Quando eu crescer, queria aprender sobre a roça também. Queria ajudar com a plantação. Papai ergueu os olhos do jornal e me olhou como se eu tivesse falado em chinês. Depois riu, daquele jeito meio condescendente que eu conhecia bem. Lizinha, não diga bobagens. Menina não tem cabeça para essas coisas. Você vai casar, ter seus filhos, cuidar da sua casa. Essas são as obrigações de uma mulher direita. Mas eu tenho interesse, papai. Eu poderia aprender. Elisinha, a voz dele ficou mais dura. Não quero mais ouvir essas modernices. Jorge e seus irmãos cuidam da terra. Você e Margarida cuidam da casa. Assim é que tem que ser. Margarida me olhou com os olhos arregalados. Mesmo com seus 10 anos, ela percebeu a tensão no ar. Jorge, que estava na sala, parou de jogar dominó e ficou ouvindo a conversa. Antônio e Bento também ficaram quietos. E se eu não quiser só cuidar da casa? Perguntei com uma coragem que nem eu sabia de onde vinha. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma tempestade, prestes a desabar. Papai dobrou o jornal devagar, com uma calma que era mais assustadora que qualquer grito. Quando ele falou, sua voz estava gelada. Elisinha, pelo visto você está precisando de uma conversa séria comigo. Hoje à noite, depois do jantar. Meu coração saltou na garganta. Eu havia cruzado uma linha que nem sabia que existia. Passei o resto do dia com um nó no estômago, antecipando o que papai ia me dizer. Depois do jantar, papai me chamou para conversar na varanda. A noite estava clara, cheia de estrelas, mas eu não conseguia apreciar a beleza. Sentei no degrau, enquanto ele se acomodou na cadeira de balanço que tinha feito com as próprias mãos. Elisinha, começou ele com uma voz mais suave do que eu esperava. Você é uma moça boa, trabalhadeira, obediente. Mas hoje você disse coisas que me preocuparam. Fiquei quieta, esperando. Vou te explicar uma coisa sobre a vida, filha. Cada um nasce com um propósito. O propósito dos homens é trabalhar, sustentar a família, tomar as decisões importantes. O propósito das mulheres é cuidar da casa, dos filhos, apoiar os maridos. Não é que um seja melhor que o outro. São apenas diferentes. Ele pausou, balançando na cadeira. O rangido da madeira era o único som na noite silenciosa. Jorge vai herdar nossa terra porque ele é o mais velho e é homem. Antônio e Bento vão receber sua parte também. E você e Margarida, vocês vão se casar com homens bons que vão cuidar de vocês. E se eu não quiser me casar, papai? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Papai parou de balançar na cadeira e me olhou fixamente. Elisinha, toda mulher quer se casar. É da natureza feminina. Você só está confusa porque ainda é nova. Quando encontrar o rapaz certo, vai entender. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Margarida, entendi que a conversa não tinha mudado nada na cabeça de papai. Mas tinha mudado algo em mim. Eu havia encontrado minha voz, mesmo que ainda fosse uma voz pequena e trêmula. E mais importante ainda, eu havia descoberto que não estava disposta a aceitar calada o destino que papai tinha traçado para mim. Os meses que se seguiram àquela conversa com papai foram como caminhar numa corda bamba. Eu tentava ser a filha obediente que ele esperava. Mas, por dentro, fervilhava uma inquietação que crescia a cada dia. Era como se tivesse acordado de um sonho longo e agora enxergasse tudo com uma clareza que às vezes doía nos olhos.
Margarida, que já estava com 11 anos, começou a fazer perguntas que me deixavam orgulhosa e preocupada ao mesmo tempo. Lizinha, me perguntou um dia enquanto estendíamos as roupas no varal. Por que a gente tem que saber cozinhar e costurar, mas os meninos não precisam aprender? Olhei para minha irmã, com seus cabelos castanhos brilhando no sol da manhã, e senti uma ternura misturada com uma vontade feroz de protegê-la. Ela estava começando a questionar as mesmas coisas que eu questionava, só que mais cedo na vida. Porque é assim que papai e mamãe foram criados, Margarida. E os pais deles também foram assim criados. Mas isso quer dizer que tem que ser sempre assim? Essa pergunta me pegou desprevenida. Como explicar para uma menina de 11 anos algo que eu mesma ainda estava tentando entender? Como falar sobre tradições, sobre papéis impostos, sobre a diferença entre é assim que sempre foi e é assim que deve ser? Não sei, irmãzinha. Talvez não tenha que ser sempre assim. Ela sorriu. Um sorriso que me fez lembrar de mim mesma na idade dela, cheia de perguntas e sonhos. Naquele momento, tomei uma decisão silenciosa. Eu ia proteger os sonhos de Margarida tanto quanto pudesse. Antônio, agora com 13 anos, estava numa idade difícil. Ele não recebia a mesma atenção que Jorge, mas também não era considerado criança como Bento. Ficava numa posição estranha, meio perdido entre os dois mundos. Comecei a perceber que isso o deixava frustrado. Jorge vai para a cidade estudar no ano que vem, comentou comigo num final de tarde, enquanto ajudava a juntar os ovos das galinhas. Papai falou que ele precisa estudar mais para administrar bem a propriedade. E você? Você também quer estudar mais? Antônio ficou quieto por um tempo, chutando uma pedrinha pelo caminho. Papai disse que eu tenho que aprender a trabalhar na terra. Que estudo demais deixa o homem mole para o trabalho pesado. Meu coração apertou. Antônio sempre foi inteligente, curioso. Perguntava sobre tudo. Ver ele sendo limitado assim, apenas por não ser o filho mais velho, me doía profundamente. E o que você quer, Antônio? Ele me olhou com uma expressão que eu conhecia bem. Era a mesma que eu via no espelho quando me questionava sobre meu lugar no mundo. Queria estudar, Lizinha. Queria aprender sobre outras coisas, além de plantar e colher. Mas não posso falar isso para papai. Ali estava mais uma injustiça da nossa família. Jorge receberia educação, oportunidades, chances de crescer. Antônio ficaria para sempre na sombra do irmão mais velho, limitado pelo acaso de ter nascido depois. E nós, meninas, nem sequer entrávamos na conversa sobre futuro. O pequeno Bento, já com 8 anos, era o único que ainda vivia alheio a essas divisões. Brincava com todos, ria de tudo. Via o mundo com os olhos limpos de uma criança que ainda não aprendeu sobre injustiças e diferenças. Às vezes eu invejava sua inocência. Uma tarde, quando mamãe estava costurando e eu a ajudava a organizar os novelos de linha, resolvi quebrar o silêncio que sempre pairava sobre nossa família. Mamãe, comecei cuidadosamente. A senhora já pensou como seria se as coisas fossem diferentes aqui em casa? Ela ergueu os olhos da costura e me observou por um momento. Diferentes como, minha filha? Não sei. Se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades, se todo mundo pudesse escolher o que quer fazer da vida. Mamãe suspirou, daquele jeito profundo que eu conhecia bem. Pousou a costura no colo e olhou pela janela, como se procurasse as palavras certas no horizonte. Elizinha, você sabe que eu amo todos vocês igualmente, não sabe? Sei, mamãe. Mas o amor de mãe não é suficiente para mudar certas coisas. Seu pai, ele é um homem bom, trabalhador, honesto. Mas ele foi criado numa época em que as coisas eram muito rígidas. Para ele, cada pessoa tem seu lugar no mundo. E sair desse lugar só traz confusão e infelicidade. Ela pausou, pegou minha mão entre as suas. Mãos calejadas pelo trabalho, mas sempre tão carinhosas. Eu tentei, no começo do casamento, conversar com ele sobre algumas coisas, mas aprendi que é melhor guardar certas opiniões para mim. É assim que o casamento funciona, Elizinha. A mulher apoia, o homem decide.
Mas a senhora concorda com isso, mamãe? Por um momento vi passar pelos olhos de mamãe uma expressão que jamais tinha visto antes. Era como se uma porta se abrisse rapidamente e depois se fechasse de novo. O que eu concordo ou deixo de concordar não muda nada, filha. É assim que é a vida. Naquela noite fiquei pensando na conversa com mamãe. Ela havia me dado a resposta que eu esperava, mas também havia me dado algo mais. A confirmação de que ela também questionava as coisas, só que havia desistido de lutar. Foi numa dessas noites de reflexão que ouvi uma conversa entre papai e Jorge que mudaria tudo para mim. Eu estava na cozinha lavando os pratos do jantar, quando eles se sentaram na mesa para conversar sobre os planos para o ano seguinte. Meu filho, dizia papai, chegou a hora de você assumir mais responsabilidades. Ano que vem você vai para a cidade estudar, mas também vai começar a tomar conta de parte dos negócios. Sim, papai. E quando você voltar dos estudos, vai ser hora de pensar em casamento. O compadre Castro tem uma filha da sua idade, boa família, trabalheira. Seria uma boa união para nós. Meu coração gelou. Jorge tinha apenas 18 anos e papai já estava planejando seu casamento? E por motivos que nada tinham a ver com amor ou escolha pessoal? Papai! Ouvi Jorge dizer, e pela primeira vez sua voz soou hesitante. Eu ainda sou muito novo para pensar em casamento. Bobagem, respondeu papai. Na minha época, homem casava cedo e assumia responsabilidade cedo. É assim que se forma o caráter. Mas e se eu quiser conhecer outras pessoas? Outras possibilidades? O silêncio que se seguiu foi tenso. Parei de lavar os pratos para escutar melhor. Jorge! A voz de papai ficou mais dura. Você é o futuro desta família. Não pode andar por aí fazendo escolhas levianamente. Casamento não é sobre o que você quer, é sobre o que é melhor para todos nós. Naquele momento, compreendi algo que me chocou. Jorge também era prisioneiro dos planos de papai. Sim, ele recebia privilégios, atenção, oportunidades que nós não tínhamos. Mas em troca tinha que aceitar que sua vida inteira fosse planejada por outros. Será que ser o favorito era realmente uma sorte? Nos dias que se seguiram, observei Jorge com olhos diferentes. Notei como ele às vezes suspirava quando papai falava sobre responsabilidades. Como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Como ele olhava para o horizonte com uma expressão que parecia dizer: e se houvesse outro caminho? Uma tarde, ele estava sentado sozinho na varanda, lendo um livro que tinha ganhado do professor da escola. Juntar coragem e me aproximei. Posso sentar aqui? Ele olhou para mim surpreso. Raramente conversávamos a sós, mas acenou com a cabeça. Ficamos um tempo em silêncio, os dois observando as galinhas ciscarem no quintal. Finalmente Jorge falou. Elisinha, você às vezes se sente presa? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Presa pelos planos que outras pessoas fazem para você. Pela vida que outras pessoas esperam que você viva. Olhei para meu irmão mais velho, esse irmão que sempre teve tudo o que eu queria, e vi nele algo que nunca tinha visto antes. Dúvida, questionamento, até mesmo um pouco de inveja. Todos os dias, respondi honestamente. Ele sorriu, um sorriso triste. Às vezes penso como seria se eu tivesse nascido em outro lugar, em outra família. Uma família onde eu pudesse escolher meu próprio caminho. Mas, Jorge, você tem privilégios que nós não temos. Você vai estudar, vai herdar a terra. É verdade, ele concordou. Mas, em troca, tenho que viver a vida que papai planejou para mim. Casar com quem ele quer, fazer o que ele quer, ser o que ele quer. Às vezes me pergunto qual é a diferença entre ter muitas oportunidades sem poder escolher e não ter oportunidade nenhuma. Naquele momento senti que estava conhecendo meu irmão pela primeira vez. Não o Jorge favorito, privilegiado, mas o Jorge gente, com medos e sonhos como qualquer um de nós. E o que você quer de verdade? Perguntei. Ele ficou muito tempo calado antes de responder. Quero conhecer o mundo. Aprender coisas diferentes. Talvez
Talvez até mesmo dar oportunidades diferentes para meus irmãos. Aquela conversa mudou algo fundamental entre mim e Jorge. Não apagou anos de ressentimento da noite para o dia, mas plantou a semente de algo novo. Compreensão mútua. A conversa com Jorge foi como acender uma vela num quarto escuro. De repente, muitas coisas que antes pareciam incompreensíveis começaram a fazer sentido. Nos dias que se seguiram, comecei a perceber pequenos gestos seus que antes passavam despercebidos. Como ele, às vezes, dividia sua sobremesa conosco, quando papai não estava olhando. Como seus olhos se enchiam de tristeza, quando papai falava sobre seus planos para o futuro. Eu já estava com 15 anos quando aconteceu o episódio que mudaria para sempre a dinâmica da nossa família. Foi numa tarde de domingo depois do almoço quando tradicionalmente todos nós nos reuníamos na sala para conversar ou descansar. Papai estava lendo o jornal, mamãe costurava. E nós, filhos, brincávamos ou conversávamos baixinho para não incomodar. Margarida, que já estava com 12 anos e cada vez mais questionadora, estava me ajudando a dobrar algumas roupas quando fez uma pergunta inocente que ecoaria por toda a casa. Papai, por que só o Jorge vai estudar na cidade? Eu também queria estudar mais. O silêncio que se seguiu foi pesado como uma tempestade se formando. Papai baixou o jornal devagar e olhou para Margarida com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Margarida, menina, não precisa de muito estudo. Você já sabe ler, escrever e fazer contas. Isso é suficiente. Mas eu gosto de aprender, papai. E se eu quisesse ser professora? Agora o silêncio era total. Até mamãe havia parado de costurar. Jorge me olhou de relance e vi em seus olhos uma mistura de admiração e preocupação pela coragem de Margarida. Professora? Papai riu, mas não era um riso alegre. Margarida, você vai se casar, ter filhos, cuidar da sua casa. Essa conversa de ser professora é coisa de quem tem a cabeça no mundo da lua. Foi então que algo dentro de mim explodiu. Todas as frustrações, todas as injustiças acumuladas ao longo dos anos, todas as vezes que fui silenciada ou ignorada, tudo veio à tona de uma vez. E por que ela não pode ser professora se ela quer? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse pensar. Papai me olhou como se eu tivesse crescido 2 cabeças. Elisinha, o que deu em você? Primeiro você quer trabalhar na roça? Agora está apoiando essas ideias modernas da sua irmã? Não são ideias modernas, papai. São sonhos. Margarida tem sonhos. Eu tenho sonhos. Antônio tem sonhos. Por que só os sonhos do Jorge importam? A tensão na sala estava tão densa que parecia que o ar tinha virado melaço. Mamãe me olhava com os olhos arregalados, fazendo pequenos gestos com a mão para eu parar de falar. Antônio e Bento ficaram quietos como estatuetas. Jorge estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era orgulho. Papai se levantou da cadeira e sua sombra pareceu cobrir toda a sala. Elisinha, já passou da hora de você aprender qual é o seu lugar. E você, Margarida, pare de encher a cabeça com bobagens. Não quero mais ouvir essas conversas nesta casa. E se a gente não parar? A pergunta saiu da minha boca num impulso de coragem que nem eu sabia que tinha. O que aconteceu depois foi algo que nunca esqueci. Papai ficou me olhando por um tempo que pareceu eterno, seus olhos duros como pedra. Quando falou, sua voz estava gelada. Então vocês 2 vão aprender sobre obediência de uma forma que não vão esquecer. Ele saiu da sala com passos pesados, deixando todos nós em silêncio. Mamãe se levantou rapidamente e veio até nós. Meninas, por que vocês fizeram isso? Sabem como seu pai fica nervoso com essas coisas? Mamãe, disse Margarida com lágrimas nos olhos, mas com a voz firme. Não é justo. Por que não posso ter os mesmos sonhos que o Jorge? Mamãe suspirou, sentou ao nosso lado e nos abraçou. Minhas filhas, o mundo não é justo, especialmente para as mulheres. É melhor aceitar isso do que ficar brigando contra coisas que não podem mudar. Foi Jorge quem quebrou o silêncio que se seguiu. E se pudessem mudar?
Todos se viraram para olhar para ele. Ele estava de pé, as mãos nos bolsos, mas com uma postura diferente, mais ereta, mais decidida. E se as coisas pudessem mudar? Repetiu. E se a gente pudesse fazer diferente? Jorge, mamãe falou baixinho. Não complique as coisas. Não, mamãe. As meninas estão certas. Por que Margarida não pode ser professora se ela quer? Por que Elisinha não pode aprender sobre a roça? Por que Antônio não pode estudar mais? Antônio ergueu a cabeça, surpreendido por ter sido incluído na conversa. Você acha que eu deveria estudar mais? Claro que sim! Você é inteligente, curioso. Merece ter as mesmas oportunidades que eu. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Pela primeira vez em nossas vidas, nós 5 irmãos estávamos unidos numa causa comum. Não éramos mais Jorge e os outros, ou os meninos e as meninas. Éramos simplesmente irmãos, apoiando os sonhos uns dos outros. Mamãe nos olhava com uma expressão que misturava orgulho e medo. Crianças, vocês não sabem o que estão fazendo. Seu pai vai ficar furioso. Então que fique, disse Jorge, com uma convicção que me deixou orgulhosa dele. Já é hora de alguém falar por todos nós. Vocês que estão ouvindo esta história, sabem como é difícil encontrar coragem para enfrentar as tradições da família? Se você já passou por isso, ou se conhece alguém que lutou pelos próprios sonhos contra todas as expectativas, essa história é para você. Que tal se inscrever no canal para continuarmos compartilhando essas memórias de luta e superação? Porque, às vezes, a gente precisa saber que não está sozinha nessas batalhas. As horas que se seguiram foram tensas. Papai voltou para casa no final da tarde com uma expressão sombria. Durante o jantar, ninguém falou nada além do essencial. Mas havia algo diferente no ar. Uma eletricidade, uma expectativa. Foi depois do jantar que papai nos chamou para uma conversa. Desta vez, não foi só comigo e Margarida. Foi com todos os 5 filhos. Sentem, disse ele apontando para os bancos da varanda. Temos assuntos sérios para discutir. Nos sentamos lado a lado, Jorge no meio de todos nós. Era uma imagem que guardei para sempre na memória. 5 jovens unidos, prontos para enfrentar o que viesse. Hoje à tarde, começou papai. Houve muita insubordinação nesta casa. Palavras foram ditas que nunca deveriam ter sido ditas. Sonhos foram expressos que vão contra tudo que acredito ser certo. Ele caminhou de um lado para o outro da varanda, as mãos para trás. Passei a tarde inteira pensando no que fazer com vocês. Em como corrigir essa atitude rebelde antes que seja tarde demais. Meu coração batia tão forte que achei que ele fosse ouvir. Margarida segurou minha mão e senti que ela tremia levemente. Mas, continuou papai, e havia algo diferente em sua voz. Também pensei em algumas outras coisas. Pensei na infância que tive, nos sonhos que não pude realizar. Pensei em como meu pai era comigo e em como eu me tornei com vocês. Ele parou de caminhar e nos encarou. Jorge, você me disse que também quer que seus irmãos tenham oportunidades. É isso mesmo? Jorge engoliu em seco, mas sua voz saiu firme. É sim, papai. E vocês? Papai olhou para nós outros 4. Realmente acreditam que podem ser diferentes do que sempre foi na nossa família? Um por um, respondemos que sim. Mesmo com medo, mesmo sem saber o que viria depois, todos nós confirmamos nossos sonhos. Papai ficou muito tempo em silêncio. Quando finalmente falou, suas palavras me surpreenderam completamente. Talvez vocês tenham razão. Talvez eu tenha estado errado todos esses anos. Não consegui acreditar no que ouvi. Papai admitindo que estava errado? O homem que sempre tinha absoluta certeza sobre tudo? Não vai ser fácil, continuou ele. Mudar a forma como sempre fizemos as coisas nunca é fácil. Mas talvez seja a hora de tentar algo diferente. Naquela noite, nossa família começou uma nova jornada. Uma jornada que não seria perfeita, que teria altos e baixos, mas que pela primeira vez levaria em conta os sonhos de todos nós.
Agora, tantos anos depois, quando olho para trás com estes meus 77 anos vividos, ainda me emociono ao lembrar daquela noite que mudou tudo para nossa família. Foi como se uma janela que estivesse fechada há décadas finalmente se abrisse, deixando entrar uma brisa fresca em nossa casa. As mudanças não aconteceram da noite para o dia, claro. Papai ainda era papai, com suas convicções arraigadas e seus jeitos rígidos. Mas algo fundamental havia se transformado. Ele começou a nos escutar de verdade. Margarida foi a primeira a se beneficiar dessa abertura. Papai permitiu que ela continuasse estudando, e ela realmente se tornou professora, realizando o sonho que havia expressado naquela tarde corajosa. Lembro-me do dia em que ela recebeu seu primeiro salário. Ela tinha 22 anos e os olhos brilhavam como estrelas. Dividiu o dinheiro com toda a família, mas não porque fosse obrigada, porque queria. Antônio conseguiu estudar mais também e acabou se tornando contador em nossa própria cidadezinha. Ele foi quem mais tarde ajudou Jorge a administrar melhor nossas terras, trazendo conhecimentos que papai nunca imaginaria que fossem úteis. Eles se tornaram uma dupla inseparável nos negócios da família. O pequeno Bento cresceu sabendo que podia escolher seu próprio caminho. Tornou-se médico, algo que nenhum Menezes antes dele havia sequer sonhado ser possível. Quando ele se formou, papai chorou de orgulho e de arrependimento, acredito eu, por não ter dado as mesmas oportunidades para todos nós desde o início. Jorge. Meu irmão Jorge. Ele realmente estudou na cidade, mas quando voltou, trouxe consigo ideias novas sobre agricultura, sobre família, sobre vida. Casou-se com quem escolheu, não com a filha do compadre Castro, mas com uma professora da cidade, que tinha ideias tão progressistas quanto as nossas. Eles tiveram filhos que cresceram sabendo que todos os sonhos são válidos, independentemente de serem meninos ou meninas. E eu? Bem, eu tive minha própria jornada. Não me tornei uma trabalhadora da roça como havia sonhado na infância. Descobri que minha verdadeira paixão estava em outras áreas. Aprendi a costurar profissionalmente e abri minha própria oficina de costuras na cidade. Casei-me aos 26 anos, considerada uma idade avançada para aquela época. Mas casei por amor, não por conveniência. Tive 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E criei todos eles sabendo que podiam escolher seus próprios caminhos. Minha filha se tornou enfermeira. Um dos meus filhos seguiu meus passos na costura. E o outro se tornou professor, como a tia Margarida. Ver meus filhos crescerem livres das limitações que eu enfrentei foi uma das maiores alegrias da minha vida. Mamãe, coitada, demorou mais tempo para se acostumar com todas essas mudanças. Às vezes eu a pegava olhando para nós com uma expressão de quem não acreditava no que via. Mas, com o tempo, ela também relaxou. Permitiu-se sonhar novamente. Começou a pintar, algo que sempre havia querido fazer, mas nunca teve permissão nem tempo. Suas aquarelas ainda enfeitam as paredes da casa onde crescemos. Papai viveu o suficiente para ver netos e netas brincando livremente no mesmo quintal, onde nós crescemos com tantas limitações. Nos seus últimos anos ele costumava dizer: talvez eu tenha demorado demais para aprender, mas pelo menos aprendi. Foi a coisa mais próxima de um pedido de desculpas que ele conseguiu dar. E para nós, foi suficiente. A maçã daquela noite fria, aquela que Jorge havia comido no quintal enquanto eu observava escondida, se tornou um símbolo em nossa família. Não de injustiça, mas de aprendizado. Quando meus netos me visitam e pedem para eu contar histórias, sempre conto sobre a maçã e sobre como pequenas desigualdades podem ensinar grandes lições sobre justiça. Hoje, quando me sento nesta mesma varanda, onde tivemos aquela conversa decisiva com papai, vejo crianças brincando livres no quintal. São meus bisnetos, filhos dos meus irmãos e meus. Jorge e eu somos os últimos guardiões dessas memórias, os únicos que ainda podemos contar para as novas gerações como era nossa família nos tempos antigos.
As crianças crescem sabendo que podem ser o que quiserem ser. Herança preciosa que todos nós, cada um do seu jeito, ajudamos a construir. Às vezes as pessoas me perguntam se guardo rancor daqueles anos difíceis, se sinto raiva de ter perdido oportunidades que poderia ter tido. A resposta é não. Cada sombra da minha infância me ensinou algo valioso sobre luz. Cada momento de injustiça me ensinou a valorizar a justiça. Cada vez que me senti pequena, aprendi a fazer os outros se sentirem grandes. Nossa família aprendeu que o amor verdadeiro não significa dar mais para uns do que para outros. Significa dar para cada um o que ele precisa para florescer. Jorge precisava de responsabilidade, mas também de liberdade para escolher. Antônio precisava de educação. Margarida precisava que seus sonhos fossem levados a sério. Bento precisava de exemplos de que tudo era possível. E eu precisava de uma voz. E mamãe? Ela precisava saber que suas filhas podiam ser fortes e independentes, sem deixar de ser carinhosas e familiares. Que ser mãe não significava abrir mão de ser mulher. Durante todos esses anos, mantivemos as refeições em família. Mas agora a mesa era um lugar de partilha real, onde todos tinham voz e vez. As porções eram iguais não porque alguém controlava, mas porque todos cuidavam para que ninguém ficasse sem. Lembro-me de um domingo, alguns anos após aquela conversa transformadora, quando todos nós já éramos adultos. Estávamos reunidos para o almoço na casa dos pais. Jorge havia trazido sua esposa e o primeiro filho. Margarida estava grávida do segundo bebê. Antônio havia acabado de se formar contador. Bento se preparava para entrar na faculdade de medicina. Papai nos olhou ao redor da mesa e disse: "Sabem de uma coisa? Esta família ficou bem mais interessante quando parei de tentar controlar todo mundo." Todos rimos, e naquele riso havia cura, havia perdão, havia alegria genuína. Não éramos uma família perfeita. Nunca fomos, nunca seríamos. Mas éramos uma família que havia aprendido a crescer junta. Hoje, quando conto esta história para meus netos e bisnetos, sempre termino dizendo a mesma coisa. As sombras da infância só são realmente escuras se a gente permite que elas sejam. Mas quando a gente tem coragem de acender uma vela, seja através de uma pergunta corajosa, de um sonho expressado ou de uma atitude diferente, essas sombras se transformam em lições de luz. Jorge me visita todas as semanas. Aos 81 anos, ele ainda tem aquele jeito de jogar o cabelo para o lado. Só que agora o cabelo é mais branco que castanho. Dos 5 irmãos, apenas nós 2 ainda estamos aqui para contar nossa história. Antônio nos deixou há 5 anos, vítima de um problema no coração. Margarida partiu 3 anos atrás, depois de uma vida inteira ensinando crianças com o mesmo carinho que mamãe nos ensinou. Bento, nosso médico da família, foi o primeiro a partir. Ironicamente, um acidente de carro quando tinha apenas 58 anos. Mamãe viveu até os 92 anos, pintando aquarelas até poucos meses antes de partir. Papai foi o primeiro a nos deixar, aos 75 anos, tempo suficiente para ver seus netos crescerem livres e felizes, como ele aprendeu que deveria ser. Semana passada, Jorge trouxe uma foto antiga nossa, de quando éramos crianças. Estávamos todos na varanda, e dava para ver claramente como eu, Antônio, Margarida e Bento ficávamos meio escondidos atrás dele. Olhamos para aquela foto em silêncio, os 2 únicos sobreviventes daquele tempo distante. "Elisinha", disse ele, olhando a foto com os olhos marejados. "Obrigado por ter tido coragem de falar naquele dia. Obrigado por ter me ensinado que ser favorito não significa ser melhor, e que cuidar da família significa cuidar de todos, não apenas de alguns. Hoje somos só nós 2 para guardar essas memórias." Aquelas palavras valeram por todas as maçãs extras que ele recebeu na infância. Valeram por anos de ressentimento guardado. Valeram por tudo. E, principalmente, valeram por termos tido tempo suficiente para nos perdoarmos e nos amarmos como irmãos de verdade, antes que fosse tarde demais.
Às vezes, quando o vento sul sopra forte como naquela noite de tantos anos atrás, eu fecho os olhos e posso ouvir novamente os sussurros de nossa família jovem. Mas agora eles não sussurram segredos dolorosos ou injustiças caladas. Eles sussurram lembranças de amor, de coragem, de perdão. Eles sussurram a história de como uma família aprendeu que todo mundo merece brilhar, que todo sonho merece respeito e que o amor verdadeiro se multiplica quando é dividido igualmente. E se alguém me perguntar qual foi a lição mais importante daqueles anos, eu diria: aprendi que nunca é tarde demais para mudar, nunca é cedo demais para sonhar, e que às vezes as maiores transformações começam com uma pergunta simples, feita por uma criança corajosa. As sombras da minha infância ainda estão lá, no fundo da minha memória, mas não me assombram mais. Elas me acompanham como professoras silenciosas, lembrando-me sempre de que a luz é mais preciosa para quem já conheceu a escuridão. E assim termina esta história, queridos ouvintes. Uma história que não tem final, na verdade, porque continua a cada nova geração que nasce, sabendo que pode sonhar livremente, que pode amar igualmente, que pode brilhar completamente. Agora, quando olho para o pé de macieira no quintal da minha neta, não penso mais na fome daquela noite distante. Penso na colheita generosa que ele oferece a todas as crianças que brincam sob sua sombra. Uma fruta para cada uma, doce e igualmente nutritiva, como deve ser o amor em uma família.